Olá, boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro. Vamos até às 8h15 da noite com informação, opinião e a sua participação no WhatsApp pelo 628599.000. Os times se preparam para a segunda rodada do Campeonato Goiano e o Vila Nova se prepara para amistoso no sábado. Tigrão que está se planejando e se moldando para a divisão de acesso, que começa no dia 21 de fevereiro. Nas opiniões, o Doni Araújo e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa, Donizete. Olha, o Goiás está tendo dificuldade nas suas renovações. Pedro Henrique, zagueiro, já tentam a renovação. Me parece que o empresário do atleta não se interessa muito que ele permaneça no Goiás, ou pelo menos quer muito dinheiro para ficar. Agora é a vez do esquerdinha. Parece que chegaram a faca na diretoria do Goiás. Tudo bem, Doni? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite ao Jean, aos telespectadores da PUC, do PUC Esportes. Vamos para a segunda rodada do Campeonato Goiano, vamos ver se os times apresentam futebol um pouco melhor do que no final de semana. Não foram jogos muito ruins, porém deixaram a desejar porque nesse ano nós tivemos tempo para ter pré-temporada de todos eles. Todo mundo pôde treinar, todo mundo pôde se preparar e apresentar um futebol, pelo menos tecnicamente, pífio, embora tenha sido partidas equilibradas. Vamos ver se melhora agora um pouquinho. E vamos ver, em relação ao que acontece nacionalmente, né, se de fato alguém toma uma atitude para punir pela enésima vez um pedido de punição para as facções bandidas que se dizem torcidas organizadas do Brasil. E no caso especificamente aquela do Flamengo que invadiu o vestiário, que estava cheio de câmera, filmou a cara de todo mundo lá. Todo mundo viu a cara dos caras, mas está todo mundo solto até hoje. E além desse assunto, tem um outro assunto nacional que é a divisão do dinheiro do pay-per-view. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Goiás, dos 18 times da Série A que tem contrato com a Globo, aquele contrato anual, tirando o Figueirense e Chapecoense, o Goiás teve a pior arrecadação no pay-per-view. E daqui a pouquinho a gente vai abrir uma discussão aqui. O que acontece com o Goiás? Média de público baixa, adesão de pay-per-view também é baixa e o Goiás foi o que menos recebeu. Falando em Goiás, o time já está pronto para o jogo contra o Craque amanhã em Catalão. A reportagem é do Humberto Castro. Em time que não ganha, se mexe. Wagner Lopes, insatisfeito com o desempenho da equipe no empate contra o Trindade, tira Juan e reforça a marcação com Túlio. Já Bruno Henrique perdeu a posição. Danilo será o titular. O jogador vai atuar ao lado de Eric e como centroavante. Do jeito que ele colocar ali, a gente tem que jogar. Pra mim tá bom, tá ótimo daquele jeito. 2 atacantes, os meios, volante certinho ali. Pra mim tá bom em qualquer formação, 3 ou 2 atacantes. A entrada do volante Túlio é uma necessidade, já que no jogo contra o Trindade, o Goiás tomou 2 gols com falhas de marcação do meio-campo. Realmente foi um primeiro tempo que a gente não conseguiu encaixar as jogadas, a marcação. E eu acho que a responsabilidade, independente se foi bem ou mal o time, sempre vai ter. Então, corresponder da melhor maneira possível, fazer o que o treinador vem pedindo. E é isso aí. Aos 21 anos e formado no clube, Túlio terá a primeira oportunidade no time principal. A gente vem treinando desde a pré-temporada inteira para ter a chance desde o primeiro jogo. Infelizmente não foi assim, mas independente de ser na primeira ou segunda, a gente sempre procura estar entre os 11 titulares, né? Então surgiu agora na segunda rodada. Então é aproveitar da melhor maneira para poder agarrar essa chance. Perdeu a paciência rápido demais o Wagner Lopes. Isso demonstra que as convicções dele foi fogo de palha, né? Na verdade, ele não estava convicto nada. Perdeu uma pré-temporada inteira. Parece que sim, né? Mudando o esquema e radicalmente. Você sai de 3 atacantes para 3 volantes de marcação ali no meio de campo. Eu penso que ele poderia ter tido uma medida mais moderada, colocado um segundo meia. Eu acho que o Juan não merece continuar mesmo por aquilo que jogou nos amistosos e principalmente nessa primeira partida. Foi muito abaixo dos demais jogadores. Não sei se eu colocaria o Danilo, de repente Eric e Bruno Henrique. Esse Bruno Henrique é bom jogador.
Agora, ali no meio teria que entrar o Felipe Menezes ou um outro meia, né? Marcar um pouco mais à frente, compor mais o meio de campo. Eu temo que aconteça algo muito parecido com o que aconteceu na Serrinha. O Esquerdinha jogar muito avançado, fazendo ali novamente um terceiro atacante, e aí os 3 volantes ficando muito atrás, perdendo a ligação do meio de campo. Essa é uma tendência dos 2 volantes do Goiás, buscarem muito o jogo, ficarem muito próximos aos zagueiros, e o Esquerdinha subindo mais. Tomara que dê certo, eu vejo com precaução essa atitude do treinador. De maneira nenhuma tinha como ele corrigir esse problema que o Goiás teve contra o Trindade, com aquele time que começou, cobrando os caras. Ô Juan, eu preciso que você me dê uma ajuda aqui. Ô Bruno, também. Ô Eric, você não entrou em campo, dá uma forcinha. Esquerdinha, dá uma chegadinha pra cá, encosta mais no Davi. Não tinha como, Doni? Só botando mais um volante para melhorar o time? Tinha como, sim. Eu acho que... Treinar o time que ele botou no começo contra o Trindade? Basicamente, Pasquetto, passa por essa questão da convicção, que parece que a convicção dele não é tão grande assim. Parece que ele estava arrependido, torceu pro Goiás jogar mal, ainda bem, agora eu pego e mudo. Porque lá no Atlético, lembra? Ele foi com um time só, até quando ele engatou umas 2 derrotas, ele manteve o time. O Viçosa voltou, o Viçosa foi reserva, e ele manteve o time e ele acertou a época. Mas eu acho que o problema não foi isso não. O problema é que ele deve ter notado, que ele deveria ter notado antes, mas ele demorou a notar, que ele não tem jogador com característica para fazer o tipo de esquema tático que ele pretendia. Acho sim, como disse o Jean, que ele poderia fazer um meio termo, talvez, já que ele quisesse substituir, colocar um meia ao invés de 3 volantes. Mas eu entendo por que ele está fazendo isso. O futebol brasileiro vive muito de moda. Os treinadores brasileiros, com todo respeito, são bons treinadores, mas parece que eles não têm muita criatividade, não. Quando um esquema qualquer dá certo com alguém, eles cismam com aquilo ali e querem fazer aquilo. Agora nós estamos no momento da surpresa, do volante que sai e chega no ataque de surpresa. Mas todo mundo sabe disso, então não é surpresa nenhuma. Mas é o que eles tentam e é por isso, talvez, que o nosso futebol esteja tão pobre tecnicamente e principalmente em termos de criatividade. Porque o volante, por mais que ele seja bom de bola, ali saia bem com a bola, né, tem uma boa saída de bola, ele não é um armador, ele não tem a criatividade para articular as jogadas na frente e acaba empobrecendo um pouco a articulação do time. Eu não acho legal, talvez pelo fato de jogar em Catalão ele já esteja preocupado com outro resultado adverso que possa, né, talvez na cabeça dele atrapalhar aí o trabalho dele no Goiás logo no começo, mas ele poderia tentar conversar com os jogadores. Aí tem um porém, né, Pasquetto? Eu não sei se você se lembra, mas quando o Humberto foi a Brasília acompanhar o Goiás naquele torneio lá, Granada Cup, ele entrevistou entre um jogo e outro o nosso glorioso Esquerdinha. E o nosso glorioso Esquerdinha, esse que segundo o Jean não, o Jean trouxe a informação, né? Sim. Está querendo uma boa mufunfa para renovar com o Goiás. Eu sou o Goiás, eu pedia para ele, para o senhor Esquerdinha, nós estamos querendo também uma bola, né? Jogue uma bolinha para nós aqui, porque a bola que você está jogando... E tem um detalhe, viu? Nessa nova escalação do Goiás, o Danilo, o Humberto falou que ele pode ser o homem de área com o Eric saindo. Na Anapolina ele jogou bem, não foi assim na área não. Na área era o Viola, ele movimentando. Eu não sei se é impressão minha. Ele movimentando dos lados. Na Anapolina foi assim. No Goiás ele jogou no último jogo como centroavante, entrou bem, diga-se de passagem. Pela primeira vez. Deixa só eu concluir o negócio do Esquerdinha, senão fica sem pé nem cabeça. O Esquerdinha deu uma entrevista, né, dizendo que esse esquema aí não funciona, que só ele sozinho ali ficava sobrecarregado e tal. O que eu quero dizer com isso? Ele disse aqui na PUC TV, tá gravado aí, se vocês procurarem vocês vão achar, que o jogador não está com boa vontade. Então não adianta, talvez o Wagner Lopes já pode ter notado que não adianta muito ele conversar com eles e pedir para voltar, pedir para alguma coisa que eles não vão. Então, aparentemente, essa é uma situação. Não há boa vontade com relação ao esquema dele, que exige maior participação e maior correria. O Eric, obviamente, não está com vontade de jogar no Goiás. Até agora, está sonhando, sei lá, com qualquer time do mundo, menos com o Goiás. O Esquerdinha, pelo jeito, também. Então, há esse pequeno problema aí, Pasquetto. A situação do Esquerdinha coincide com a não renovação, a forçação para renovar com um salário bem mais alto. Mas ainda sobre o Danilo, me lembro dele bem na Anapolina jogando dos lados.
e foi por isso que ele foi pro Goiás. Mas ele pode fazer isso, jogando com 2 atacantes, o Eric caindo de um lado, ele do outro, me parece muito mais forte, fisicamente falando, do que quando jogava na Napolina. De um ano para cá, me parece que ele ganhou muita massa muscular. Pode ser uma impressão, mas eu achei ele bem forte, troncudo. E talvez por isso seja um jogador ali escolhido para fazer essa parede. Mas nesse esquema com 2 atacantes, dá para flutuar tranquilamente. E quer saber, viu, Doni? Se o esquerdinha estiver pedindo muito, tchau, linha. Falou, esquerdinha, um abraço. Igual ao esquerdinha ali no Goiás tem. O esquerdinha, o jogador brasileiro precisa entender a situação nova. Não é nem o jogador, talvez, o empresário, né? Sei lá. O empresário e o jogador. O futebol brasileiro está falido, amigo. Os clubes estão quebrados. Você não está vendo o noticiário? O esquerdinha tá pegando boi, tá num time que pegando paga em boi. dia, morando numa cidade ótima. O esquerdinha tem mercado aonde? Ele vai jogar onde? Na primeira divisão do Brasil. Vamos ser honestos, qual é o time da primeira divisão do Brasil hoje, da Série A, que vai jogar esse ano e que tem vaga para o esquerdinha? Só se for o Goiás mesmo, porque ele já está no Goiás, porque ele não está resolvendo o problema do Goiás. Mas eu acho que sim. Agora também o Wagner Lopes podia ter colocado. Acho que o Felipe não está pronto ainda, né? Tá fora de forma, ele não quis. Vai pro o Paulo, né? O menino Paulo tá entrando bem, tá jogando entrou bem bem. lá em Danilo Brasília. Entrou bem de novo contra. Mas o Paulo, ele acha que é o lugar do Danilo. E ele falou, você lembra que ele falou quando foi pro Goiás que o Danilo ia jogar? O Vila queria o Danilo, eles não quiseram emprestar. Vale uma mãozinha pelo esquerdinha, um esforçozinho ou não? Não, acho que não. O esquerdinho é comum. Né? Um jogador que compôs bem o grupo no Campeonato Brasileiro, fez algumas boas partidas, agora comum, corre, dribla, tenta uma tabela, não é armador. Para investir um bom dinheiro hoje, o Goiás deveria ser um jogador armador, que finaliza, entra mais dentro da área. O esquerdinha não é um grande finalizador, não é aquele cara que carrega, chega, finaliza e decide. Não é aquele cara técnico que deixa o companheiro toda hora na cara do gol. É um jogador esforçado, que tem habilidade, que dribla, que vai por 1 contra 1, né? Mas não é decisivo. Goiás e Craque, amanhã, 10 da noite em Catalão. Promessa de jogo bom. Só uma coisa, esse campo que o Goiás treinou é aquele campo velho? Da Serrinha né? É o antigo. O antigão Volta lá. as cenas, por favor, para dar uma olhada. É o antigão lá, eu lembrei dele ali. Porque tem um novo que foi feito para a seleção brasileira. Ah, não, esse é o antigão. Esse é o primeiro. Parque Anhanguera, não? Não, Parque Anhanguera. Parque Anhanguera não, Serrinha não, Parque Anhanguera. Parque Anhanguera, isso. Não. Não, isso é Parque Anhanguera, é o campo onde o Goiás treinava até o ano passado. Aí tem um outro lá na ponta, que é o novo, que a seleção brasileira treinou lá também, que é muito bom. Fosse aquele campo velho da Serrinha. Não é. Agora com as mensagens no WhatsApp, 8599000. Pasqueto, parabéns pelo programa. O Felipe Amorim não será a solução do ataque do Goiás. O Felipe Amorim não seria a solução do ataque do Goiás? Ele já jogou até na seleção. Ele não precisa de uma chance melhor? Meu nome é Bugli. Teve muita chance o Felipe Amorim, Eu acho que não é. Ele foi pra onde mesmo? América Mineiro, né? Nem sei pra onde foi, Ele né? tava aí, né? Foi pro América Não, ele Mineiro? foi Depois emprestado. do início bom que ele teve no Goiás, as únicas boas apresentações que ele teve depois foi um breve tempo no Paraná. No Ceará ele não jogou, em outras equipes ele não tem jogado. Não. Pasqueto, qual é o caminho para o Vila não perder o rumo das vitórias? Luiz Marques de Campinas, torcedor do Tigrão. É ganhar, né, Luiz? Primeira coisa é encontrar, né? O caminho Encontrar das o rumo. vitórias. Treinar muito, falando sério, treinar muito e quem tiver lá dentro do Vila Nova dá valor ao Vila. Se Tratar for o Vila com carinho. Organizado do jeito que tá aí, deve ter vitórias. Olá, parabéns pelo programa. Parece que o Vila Nova encontrou o que precisava. Um bom presidente. O Arley, do bairro São Francisco. Estamos de olho. Valeu, Arley. Um abraço. Pasqueto, boa noite. Acho que o Atlético não jogou bem domingo, mas o time tem muito a render, pois é começo da temporada. A vitória deve ser comemorada. Pergunte aos comentaristas se eles acham que o Bandeira que marcou o pênalti deve receber alguma punição. É o Christian Passos, né? Porque o lance foi bem fora da área e pênalti é lance que decide jogo e até posição na tabela. Parabéns pelo programa. Para mim não. Para mim é um lance difícil, rápido. Claro que ele é um profissional, essas coisas acontecem, né? É no piscar dos olhos que
a coisa se define. Para a gente chegar a uma conclusão que não foi pênalti, tivemos que ver umas 2 ou 3 vezes. Não concordo com o nosso telespectador, não. O lance não foi tão fora da área, tanto é que o jogador que fez a falta do Atlético, quando bate o pé no chão, bate em cima da linha da área. E foi um lance muito rápido e só se viu que não foi dentro da área porque tinha uma câmera, que é a câmera da linha do impedimento, bem ao lado do negócio, porque senão nem a gente teria visto. É bem verdade que essa também é a posição do Bandeira, mas foi um lance rápido, não acho que ele mereça ser punido por esse lance, não. Esse lance foi, eu até disse aqui e digo de novo, é um erro aceitável, porque a gente precisa aprender uma coisa, Pasquetto e Jean e telespectador. Existe o jogo do estádio e o jogo da televisão. No estádio tem replay não, amigo. E nós estamos acostumados a ver coisa pela televisão. As crianças mesmo, os jovens, estão vendo muito jogo por televisão. Aí quando vai no estádio, eu já vi acontecer com criança, fica perguntando, cadê o replay? Ué, mas cadê? Não vai repetir, não? Então, na verdade, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o Bandeira, o juiz, às vezes a gente fica vendo muita falta que dentro do campo não vê. Um assunto que tomou conta do noticiário hoje foi a divisão da Globo do dinheiro do pay-per-view. A matéria foi publicada no site espn.com.br. Temos um print? Coloca na tela, por favor. Globo divide 300 milhões de pay-per-view com clubes. Você imagina o lucro dela. Saiba quanto cada um ganhará. O Goiás está lá embaixo, ó. É o que menos arrecadou com o pay-per-view, R$ 2.036.394, certo? Certo. Esse dinheiro será pago em 2 vezes, uma parcela dia 28 de fevereiro e a outra dia 31 de março. Flamengo disparado, junto com o Corinthians, são os 2 primeiros. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Vasco, Palmeiras, Fluminense. Internacional, Botafogo, Bahia, Santos, Vitória, Coritiba, Sport, Atlético Paranaense e Goiás. Nessa reportagem, a explicação que eles dão é a seguinte, que a Globo ela contratou 2 institutos de pesquisa para fazer essa divisão, o Ibope e o Datafolha, entendeu? Para fazer a pesquisa sobre, você tem pay-per-view? Tenho. Você torce para quem? Para o Flamengo. Você tem pay-per-view? Tenho. Você torce para quem? Para o Botafogo. Você tem pay-per-view? Tenho. Você torce para quem? Para o Goiás. Seria esse o critério, foi feita uma pesquisa. Parece que agora vai mudar, porque os dirigentes reclamaram, porque tem margem de erro e é um negócio muito superficial. Sim. Vai ser a partir da média de público, o que é horroroso para o Goiás também, que foi a pior média. Média de público está errado, piora. Então, assim, trocar o que está errado pelo que é pior. Não é definitivo, mas onde eu quero chegar? O Goiás está no lugar dele, porque aqui em Goiânia todo mundo fala que o torcedor do Goiás é torcedor de boteco. Né? Não teria que estar nessa condição. O Goiás sofre, Jean, com aquele negócio do torcedor aqui torcer para outro time também. Quem torce para o Goiás torce para outro time. São 2 coisas. Muitas vezes o torcedor, ao ser perguntado, ele diz que torce para o outro time, o time nacional, que é o time que ganha título nacional, título Aliás, esse para mim é o principal problema. Claro. Que é não disputar nas cabeças. Mas alguém foi perguntado aqui em Goiânia? Porque eu não sei de ninguém que foi perguntado. Então, ninguém sabe. É o questionamento, dos dirigentes. Outra coisa. Com todo respeito, o Ibope não é digno de confiança. A nível de TV a cabo, Goiânia ainda está muito aquém de outros centros. Muito aquém de outros centros. A quantidade de TV a cabo que nós temos aqui em Goiânia, bem abaixo. Pay-per-view menos ainda. Tanto é que as pessoas não têm tanto pay-per-view em casa que os bares ficam lotados para ver os jogos. Isso é verdade. Então, o número de assinantes de pay-per-view aqui em Goiânia é muito baixo em relação a Rio de Janeiro, São Paulo, outras grandes capitais. O Goiás assim, é tendência que ele seja sempre um dos últimos. Agora, dá para melhorar esse montante. E que diferença? O Flamengo, 45 milhões. Olha, o Jean... mas as divisões da Globo, elas são tendenciosas. É o seguinte, primeiro vamos dar o dinheiro que o Flamengo precisa e o resto nós vamos dar para os outros. Tem sido assim, historicamente, não sei por que vai mudar. A Globo tem essa teoria de que o Flamengo dá mais ibope. O Goiás tem que se reinventar nisso, hein, Doni? Os clubes têm que se reinventar, Pasquetto. O problema
O problema do futebol brasileiro é que, você vê, esse critério da Globo, ele é capenga e o que você está falando é pior ainda, que pay-per-view não tem nada a ver com quem vai no estádio. A média de renda, o cara que vai no estádio não tem pay-per-view, não compra pay-per-view. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pay-per-view é coisa de televisão. Agora, a pesquisa da Globo é altamente questionável, porque eu tenho pay-per-view desde que surgiu, nunca me perguntaram para quem que eu torço. Nunca te perguntaram nada, né? Nunca, nem quando eu assinei, nem quando eu... Então, isso é uma lorota. Não é lorota, porque hoje, na discussão que tivemos na rádio, o Marcos Geia, que é um torcedor do Goiás, é telespectador nosso e ouvinte, que faz o serviço de telefonia pra gente lá na rádio, ele é fanático no Goiás. Ele comprou o pay-per-view e pra ele perguntaram. Bom, então tá. É um então negócio aleatório. Pode ser então que sejam dizer os assim, novos, né? Talvez o pay-per-view de um ano pra cá. Deve ser, coisa assim. porque é a questão da amostragem. É um erro do negócio da pesquisa. As pessoas parecem que não entendem muito de pesquisa. É que nem a história de falar que o Flamengo tem não sei quantos milhões de torcedores. Não tem. O Flamengo tem a maior torcida. Agora, você não pode pegar, vamos supor, 43%. O Flamengo tem 43% da torcida e colocar em cima da população inteira do Brasil, que a população inteira não gosta de futebol. Tem muita gente que não gosta. Então não é número absoluto. Ele é maior, mas ele não tem aquele montante ali. Então isso é um fato. A pesquisa é a amostragem. Você entrevista 1.000 e joga em cima de 10 mil, de 100 mil. Mas mesmo assim, ainda essas divisões são capengas porque os clubes são individualistas. Coisas claras e óbvias que a gente sabe que para os clubes é ruim, mas para os dirigentes não é. Dou um exemplo. O ex-presidente do Botafogo era dentista e professor de uma escola, de uma universidade do interior do Rio de Janeiro. Ele saiu da escola, saiu da firma dele, ficou como dono, mas não trabalhava, ficou no Botafogo e quadriplicou a riqueza dele. Com que dinheiro? É óbvio que está roubando do Botafogo. Aí ele, então, que eu quero chegar nesse ponto, ele é um dos que implodiram o Clube dos 13, que ainda era um arremedo de grupo dos clubes quando discutia com a TV Globo essas questões de divisões. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando eu vejo um valor de 300 milhões para ser rateado do pay-per-view com os clubes, eu concluo aqui que a Globo tenha faturado nessa história pelo menos 500 milhões. Não, muito mais. Olha, não, de lucro. 500 milhões para ela tá dando 300 para os clubes. Ela não dá 50% para os clubes. Pois é essa conta que eu estou fazendo, ela não está dando 50%. Deu 800 milhões de pay-per-view, ela está ficando com 500 e passando 300 para os clubes. Ô Jean, olha que produto maravilhoso. Dinheiro para não acabar mais. Se os clubes se ligam na parada, se ligam na jogada, pô, calma aí, vamos dar uma organizada aqui. Se nós pegamos 300 milhões de pay-per-view, dá pra gente pegar 700, 800. Claro. Se der uma peitada na Globo, a Globo vai ter que topar a parada. Pode peitar. Porque ela não vai ficar sem a galinha dos ovos de ouro dela. Produto. Até 2018 não vai peitar. Eles estão tudo devendo pra ela. É evidente, até 2018 não. Mas assim, eles têm que ter culhão, aquilo roxo. Eles têm que ter vamos união, lá. Mas você precisa pensar no produto futebol, né, Wendel? E pensar coletivamente. No porque produto senão futebol. não vai dar Se negócio. pensar, se o presidente do Flamengo pensar só no Flamengo, porque eu tô ganhando mais que os demais. Não, pra mas mim é tá assim que ok. Se o Flamengo tá ganhando 45, isso aqui era pra no mínimo o Flamengo tá ganhando 200 milhões. E aí o Corinthians fala, tudo bem, eu só não ganho mais que o Flamengo, então pra mim tá ok. Não, então mas eles ganham mais ou essa menos conta. tanto. Porque Cara, eles não outras coisas. é muito mas o dinheiro, problema, os caras têm que se ligar. Eu vou só dizer uma coisa pra você, Pasquete, simples, que é... O maior produto que a Globo tem hoje não é mais novela. Esquece novela, amigo. Esquece Paola Oliveira. Futebol. Paola, não sei o quê. É futebol. Futebol. É o principal produto da Rede Globo de dinheiro televisão. demais, cara. Não tem novela, não tem Faustão, não tem nada disso. É futebol. Agora, os donos do futebol, que são os clubes... Agora, eu até entendo, porque para os clubes está ruim. Agora, eu pergunto para você, telespectador, e para vocês aqui, tá ruim para dirigente? Tá nada. Volto a dizer que o Maurício Assunção, e dou o nome, se quiser me processar, pode processar, porque esse a gente tem jeito de provar. Era pobre, tá milionário. O Botafogo, aconteceu o quê? Tá devendo, feito um condenado. Agora, o Botafogo também é um clube bem safado, né? Porque já devia ter feito uma auditoria terceirizada, externa, e já devia ter botado o seu Maurício Assunção na cadeia. Então, eles é que precisam repensar esse problema. Agora, o futebol, sinceramente, os clubes é que nem... Não tem o conselho tutelar, não toma criança de pai que não dá conta de criar. Você precisava tomar dos dirigentes do clube, falar, não, você não vai dirigir clube mais não. O clube aqui não é mais seu, você está maltratando o seu filho. É o que os dirigentes fazem com os clubes. Ontem eu vi uma entrevista, até me surpreendeu, o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, falando que precisa do refinanciamento dos clubes
que é uma hipocrisia não dar, porque tem refinanciamento para todo mundo, mas que realmente precisa de uma contrapartida. Quem não cumprir, cair de divisão. Eu fiquei surpreso, porque o André Sanches, defendendo alguma coisa assim, eu acho... Mas aí tá errado. Você vai ferrar só o clube, tem que ferrar o dirigente. Tem que ferrar o dirigente. Aí ele tá tirando dele da reta. Mas na Europa entendeu? é assim, o dirigente vai preso. Vai preso, exatamente. O dirigente vai preso e o clube cai de divisão. Presidente do Bayern de Munique aí, o ex-presidente, tá preso. Silvio Berlusconi beijou a... E o do Barcelona vai ser julgado agora. E no Brasil não se fala nada. Sandro Rossell. No Brasil não se fala nada do negócio. O negócio que está levando o cara para cadeia na Espanha, no Brasil. E o Barcelona, os dois serão julgados. E o Santos está aí quebrado, mas ninguém fala no pai do Neymar. Do Neymar tá tudo tranquilo. É um país danado de bola. Deixa a vida me levar. Coloca aí, por favor, o VT com os gols mais bonitos do fim de semana. Para você escolher o seu, hein? Tem gol pelo Brasil afora. Quero ver gol. Vamos isso lá. Aí. O dinheiro não é nosso mesmo. Para amenizar um pouco o clima. Vamos lá. Chiquinho do Santos, Santos Ituano. Menino, que golaço. Chiquinho ex-flu. Lateral? Ele é atacante no Fluminense, que ele jogava improvisado de lateral. Ah, tá. A segunda opção, Rodrigão do Democrata. Olha, isso, hein? Coisa linda. Contra o Cruzeiro. Mas foi 3-1 esse jogo pro Cruzeiro. Não vira. Agora nós vamos para o Campeonato Paulista. Renato Augusto, isso. Tá só Augusto ali, mas é o Renato Augusto. Puxetinha. Percepção boa, né? A opção 4 de quem é? Felipe Menezes. Golaço do Felipe Menezes, que fica no banco amanhã contra o Craque. E calma com o Felipe Menezes, viu, gente? Não vem falar que nós erramos, não. Diria Valdo José, que lindo. E o Dátulo, como joga a bola esse argentino. Golaço. Eu vou de Chiquinho, viu, moçada? Eu vou de Felipe. Eu vou de Rodrigão. Rodrigão? Do Rodrigão. Mande seu voto aqui pra gente, eu registro daqui a pouco no WhatsApp, 628599.000. Daqui a pouquinho eu volto com o Atlético e o Vila Nova. De volta com o PUC TV Esportes, mais mensagens aqui no WhatsApp. O Márcio Mabel, lá do Caiçara, Pasqueto, Goiás não tem torcedor, todos sabem disso. Tem jovens que, se você perguntar nas ruas, dizem que torcem pelo Goiás. Torcedor é aquele que vai no estádio, compra a camisa, acompanha o time, coisa que a Mocelândia faz muito pouco. Calma, Márcio, a torcida do Goiás é enorme. Para com isso, rapaz. Que mais tem na Um abraço cidade? a todos, o programa tá ótimo, assisto todos os dias, inclusive aos domingos. A Série B não entrou no Rashid, não? Aí dos 300 milhões? Entra. Todo mundo que tem o jogo Vasco. transmitido entra. Uhum. O problema ali é a turma o do cenário contrato, de que quem tem tem aquele contrato contrato direto. maior. O Vila vai pegar uma beiradinha, o Atlético vai pegar. Ô Jean, clube de futebol bem administrado, É viável, né? bem administrado, entra dinheiro do pay-per-view, entra dinheiro da televisão, do Campeonato Goiano, do Brasileiro, de transmissões avulso. O Vila Nova vai ter transmissão avulso. Arquibancada. Da bilheteria. Você vende um Patrocínio jogadorzinho, agora o jogador tá emprestado, vai embora, você pega mais uma beiradinha, Boi no da rolete. lotomania, da loteca, do boi no rolete, da camisa, da loja. Calma lá, mas aí você não pode ter, igual o Atlético tem, 15 caras na comissão técnica. Não comporta. E não pode ter um elenco de 35, O 40 jogadores. O futebol é um saco sem fundo. Se deixar de ser um saco sem fundo, é um saco com fundo e com o fundo cheio de dinheiro para você fazer um negócio bem arrumadinho. Meu amigo, é desse jeito. Essa história da Fórmula Indy em Goiânia, não vai ter, né? Eles não vão substituir a prova de Brasília. Por quê? Hã? Porque vai ser ter sim. Não vão substituir a prova de Tá Brasília. se discutindo ainda. Eu li hoje, no site da Band, que não vão não substituir. Não é a Band que está resolvendo isso, Não, Pasqueto. É a Indy dos Estados Unidos. Eu li no site da Band que a prova do Brasil não será substituída, a de Brasília. Foi isso que eu li. Eu li. Aliás, não foi no da Band, foi no da UOL. Foi aí que eu li. A UOL que trouxe também a notícia de que poderia ter aqui em Goiânia. Da UOL eu já começo a acreditar, mas do da Band não, que da Band Depois está você pode ler lá. A intenção deles é não substituir a prova de Brasília. Não tem Brasília? Então não tem Brasil. Na verdade eles têm a opção de fazer a corrida em São Petersburgo, da Flórida, e o que poderia definir isso é uma discussão do pessoal da Indy com os patrocinadores lá da Indy. Seria uma coisa improvisada, o único lugar que poderia ser é em Goiânia. Eles vieram aqui, vistoriaram o autódromo
mas está muito em cima, a corrida é em março, então é bem possível que não tenha mesmo. Pasqueto, boa noite. Enquanto o Goiás não formar um bom time, os torcedores nem querem saber. Só tem jogador ruim. O Esquerdinho é um ótimo jogador, já vi ele jogar. Só tem jogador ruim, menos o Esquerdinho, então, né? Boa noite a todos. Os Mochés são conhecidos como torcida Sky, porque não vão ao estádio. Mas agora a gente descobre que eles são último colocado no pay-per-view da Série A também. Agora eles são o quê? Torcedor de Radim? Rafael Campos. Calma, Rafael. Aparecidense campeã goiana 2015, Bruno Rafael. Valeu, Bruno. Tem um jogador ótimo para o Goiás, é o Marcelo Goianira, assinado Jadson. Não conheço. Nem eu. Boa noite, Pasqueto. Quem marcou o pênalti foi o Bandeira. Foi mesmo, é o Christian Passos. Não foi? Foi. Sim. O Elmo Rezende estava lá no meio do campo. Nosso passeando. comentário foi que nós achamos que ele não mereça ser punido. Foi um erro. Todo mundo concorda que foi um erro, mas foi um erro aceitável, não foi um erro escandaloso. Vamos lá agora com as últimas informações do Atlético, que amanhã, 7h30 da noite, pega a Aparecidense no Serra Dourada. Vem aí o Eric Maravilha. Wendel Pasqueto, a diretoria do Atlético está correndo atrás da regularização de 4 jogadores para o jogo desta quarta-feira, 7h30 da noite, contra a Aparecidense. O volante Sérgio Manuel, o meio atacante Luizinho, o zagueiro Rafael e também o lateral esquerdo Elbis. Ainda não há uma posição oficial por parte da CBF. A diretoria programou uma promoção para esse jogo. Ingressos custando R$10 a arquibancada e 20 a cadeira. Para o jogo de domingo contra o Goiás, existe uma pequena chance dessa promoção permanecer também. Parabéns à diretoria do Atlético, ingresso baratinho, 10 e 20. Sim. Conseguiram uma liberação na federação que estipulava um mínimo de R$15. Se o povo não vai com ingresso caro, pelo menos coloca com ingresso barato. Vamos aplaudir agora, né? Porque criticar, eu critiquei demais Não, estamos quando, aqui aplaudindo. quando o Valdivino colocava 40, 60, O Valdivino 80. tem esse defeitinho, né? Pois Esse é, foi probleminha. Agora eu vou aplaudir. Outra mudança elogiar. boa no Atlético, né? Essa questão dos Nossa, ingressos. que aí. isso. Eu particularmente acho que não é só o preço do ingresso que é o problema da falta de público no estádio, mas ele pesa muito. As pessoas precisam entender o seguinte, Pasqueto, o Jean, telespectadores. Tudo bem, o futebol é caro, a alegação deles, o teatro custa não sei o quê. O futebol é um esporte popular e o brasileiro, infelizmente, ganha pouco. O brasileiro tem despesas muito grandes, nós pagamos o maior imposto do mundo, a gente vive com a corda no pescoço, aí o cara fica apertado para tirar dinheiro para ir no estádio com um ingresso a 40, 50, agora os caras querem cobrar 100, então parabéns ao Atlético. Pode não resolver o problema, porque eu sei que não é só isso que afasta a torcida do estádio, mas um ingresso a preço acessível já ajuda. E o jogo amanhã contra a Aparecidense promessa de ser um jogo bom. O Atlético venceu, mas não convenceu contra a Anapolina, né? Pode ser que tenha esse pessoal à disposição, como disse o Eric na matéria. Aí eu destaco o Luizinho, que é o meio atacante que veio do Bragantino, e a Aparecidense que não venceu na primeira rodada e, pelo menos aqui entre nós, era tida antes da bola rolar como o principal time aqui do interior, né, Jean? Sim, até que criou oportunidades, pressionou em determinado momento. O Rodrigo Calaça fez uma ótima partida pelo Itumbiara, mas o que importa mesmo é o resultado. Estava ouvindo que parece que é uma equipe que dá muito espaço à Aparecidense, que o Atlético pode, pela velocidade dos seus jogadores ali no meio, Primão, Rafinha, talvez o Luizinho entrando no lugar do Igor, pode se aproveitar disso e buscar... Iago. E buscar uma grande vitória. O Igor é aquele que está próximo de acertar com o Goiás, né? Isso, o volante. Então, tem cara de ser um bom jogo, sim. O Atlético querendo Tomara. jogar melhor, jogar um bom futebol, a Aparecidense precisando vencer. O campeonato já começou a pontuar. Quanto mais você fazer pontos desse início, melhor. No final, as coisas ficam muito mais difíceis. Então vai ser um bom jogo, pelo menos um jogo aberto. Você confere imagens da preparação do Atlético no CT do Urias Magalhães para esse jogo contra a Aparecidense. Promessa de jogo bom, hein, Doni? Gostei do relógio lá. Legal. Qual relógio? O relógio lá na parede, lá, o grandão lá na parede da academia do Atlético. Rapaz. Aí, sim. Aquilo não é relógio, não. é relógio. Olha lá, os números. Tem uns E os ponteiros. Que bacana, que legal. Aliás, bela academia, hein? Bela academia. O Atlético está com uma boa estrutura. Eu acho sim, Pasqueto, porque a Aparecidense tem que mostrar que veio. Né? Eu concordo com você, eu mesmo fui um dos que falei aqui, que eles contrataram muitos jogadores já conhecidos aqui.
Agora, são jogadores meio veteranos também, né? Talvez seja por isso que o Jean está lembrando aqui, que dá muito espaço. Isso é... E se você considerar que o jogo vai ser no Serra Dourada, isso pode ser pior ainda. Cansado, né? Agora, assim, sem fazer média, sinceramente, eu vou torcer para que o Atlético vença bem, para que o Goiás vença bem e que tenhamos um grande público domingo no Serra Dourada. Sinceramente, assim. Seria o ideal. Sem querer jogar pra galera. Ai, o craque, respeita o craque, respeita a Aparecidense. Tô respeitando. Eu também Vou torcer pelo Goiás, vou torcer pelo Atlético para domingo dar resenha, dar buchicho, bafafá, que o jogo seja bom e com muita gente no Serra Dourada. Tomara, sem dúvida. Mas o Atlético tem a possibilidade de vencer, sim, por esses aspectos aí. A Aparecidense vai tentar se recuperar, precisa, né? Porque tropeçou em casa, e foi um tropeço, por mais que o Calaça tenha feito um bom jogo, mas a melhor oportunidade do jogo foi do Itumbiara. Então, e só não foi gol porque o Cidadão bateu o pênalti meio displicentemente, né? Bateu o goleiro, parabéns pro goleiro da Aparecidense que pegou o pênalti, mas a bola foi meio fácil de defender, aquela meia altura e ele é compridão, não muito no canto. Agora, eu também, Pasquetto, eu concordo com você, seria muito bom se tanto o Goiás quanto o Atlético vencessem, para poder ter não é uma semana cheia, mas para a gente ter um clássico com o Serra Dourada, pelo menos com um público razoável. Há muito tempo que a gente não tem um público bom no Serra Dourada. Agora, quer saber? O jogo do Goiás amanhã lá é embaçado demais, o do Atlético nem tanto, agora difícil, o do Goiás é. Jogo duro, jogo complicado. O craque vai animado, jogar no Genevino é uma pedreira. O jogo do Goiás é custoso. O Goiás com um time bom lá, time bom, tinindo, já apanhou de cinto lá no Genevino. O Vila, então, o Atlético chegou a apanhar até na mão uma vez. Então, meu amigo, não é fácil, mas eu torcerei, com certeza. Vamos lá. O Goiás tá enrolado. Tá enrolado, vai ter que jogar uma bolinha. Se jogar que jogou contra o Trindade, aí, meu amigo, sujou. Vamos lá agora com o recado do André Isaac. Ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade e economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. É isso aí, André Isaac. Boa noite. Meu nome é Durval Marques, sou torcedor do Goiás. Eu acho que o Goiás precisa fazer contratação de peso se quiser aumentar o sócio torcedor. Esse time não leva ninguém para o estádio. Valeu, garoto. Um abraço. Pasquetto, seria uma boa o Vila ir atrás do Rafael Vaz, Giovani do Jardim América. Tá lá no Vasco ainda? Sumiu, hein? Zagueiro? É, zagueiro canhoto. Atrás dele pra quê? Rafael Vaz é bom, mas vou te contar, viu? Não dorme à noite. Pasquetto, pelo amor de Deus, o Doni dizer que o Fla não dá ibope, Lincoln. Ô, Lincoln, eu não disse isso não, rapaz. Tem que prestar atenção no que tá ouvindo. Eu disse que a Globo acha que só o Flamengo dá ibope. Agora, se você entendeu que eu disse que o Flamengo não dá ibope, ó, cotonete. Eu posso ser meio maluco, mas que eu sou mais são do que você. E, porra... E nessa o maluco sou eu. Como é que é lá o Raul Seixas? Flamengo não dá ibope. Boa noite. O problema de público do Goiás no estádio nada mais é que o elenco horrível que foi montado no ano passado, em que infelizmente se repete esse ano.
Alexandre, lá do Vila Alpes. Valeu, garoto, um abraço. Eu tô rindo aqui do Doni. Não, Boa noite a todos. Ele é torcedor do Flamengo fanático e não presta atenção no que os O que outros vocês acharam da dispensa do goleiro Ney da Napolina, Cláudio de Anápolis? Ele não foi dispensado, Pediu Cláudio. para sair, né? Começou o treinamento, ele viu que seria reserva. Treinou na reserva, foi lá e pediu para sair. E aí vai uma dica aqui pro Edson Júnior, técnico. Tira o Viola também, que errou o pênalti, né? Se for assim, tem que tirar o Viola, né? Toda vez que você vai contratar o pay-per-view, eles perguntam seu time para dar o estadual de brinde. Aí, ó. Questão da Globo tá meio certo. Meu nome é Carlos. Meio certo não existe, hein, Carlos? Eu vou repetir o que eu falei. Eu tenho pay-per-view desde que surgiu. Nunca ninguém me perguntou isso. Mas você tem algum estadual? Tenho todos, quase. Eu tenho Carioca, Paulista, o Você Goiano. não falou Botafogo lá no dia, não? Não. Imprensa... Eu quero dizer, eu não estou dizendo que não tenha, Pasqueta. Eu estou dizendo que é um negócio que aqui, não é. Ó, o rapaz aqui tá apurado. perguntando. Aqui, ó. Imprensa Vermelha, aqui é Goiás. Rafael, quando você assina o Premier, eles não perguntam qual time você torce. Pergunta qual estadual você quer. Rafael, mesmo que seja assim, fica vago aí. Sim. Aí pode ser Vila, né, Rafael? Atlético, Goianira, Goiânia, Morrinhos, Itaberaí. Ou nenhum, né? Ou nenhum. Por exemplo, você quer assistir o Paulista porque os jogos são melhores que os Aqui, jogos ó, do campeonato já regional tem um outro daqui. aqui, ó. Tenho pay-per-view 12 anos. Nunca fui perguntado para que time eu torço. então, Leandro Atleticano. É igual eu, o Leandro aí, ó, tá vendo? Pois é, mas os dirigentes, né, Leandro? Pô, vai lá, dá uma questionada, põe pra funcionar. Vamos lá pro intervalo? No próximo bloco, então, tem o Tigrão. Tigrão na área, sábado amistoso contra o Santa Helena. Vamos lá para o bloco final do programa. Um abração aqui pro Edson Hooligans. Já que o gol do Patrick do Vila não tá aí, eu voto no gol do Chiquinho, Edson Hooligans. Ô Chiquinho, desculpa, Edson Hooligans. O que ganhou aqui pela minha votação aqui nas mensagens foi o gol do Rodrigão. No final a gente encerra com ele, Rodrigão lá do Democrata. Não tinha de punir o clube não, tinha de prender o dirigente. Eu vou de Chiquinho, apesar que o Felipe Menezes também foi lindo. Heloísio, Goianira, boa noite, parabéns pelo programa. Valeu, garoto, um abraço. Boa noite. Como é que é? Sou o Vilmar, torcedor do Atlético. Que vergonha colocar o gol do Goiás e não o do Tacão, que tirou o goleiro e fez um belo gol. Mas aqui é a opinião, né? Da comissão julgadora, que trabalha na manhã. Pasqueto, por que vocês não transmitem a divisão de acesso? Boa pergunta. Não é tão simples assim. Você tem que ter uma estrutura muito grande para fazer um negócio bem feito. Não fazer marmota, igual nós já vimos por aí. Que fala que vai fazer e não faz, transmite jogo lá debaixo do gramado. Se for fazer um negócio, tem que fazer um negócio bem feitinho. Boa noite. Aqui em Goiás, qual é o melhor time? Lógico, é o Goiás. Só falta para ter um time melhor. Não entendi aqui. Boa noite. Aqui em Goiás, qual é o melhor time? Lógico, é o Goiás. Só falta para ter um time melhor, mas sou o Goiás. Fábio, Setor Sul. Diz que é o melhor clube, mas precisa de um time melhor. Acho que é isso que ele quis dizer. Beleza. Agora vamos de Vila Nova. Luciana Vitorino acompanhou o treinamento do Tigrão debaixo de chuva hoje à tarde. A semana começou assim para o Vila, com muita marcação. Fundamento em que o técnico Vladimir Araújo vem exigindo há um bom tempo do elenco. E mais uma vez o time será testado. O próximo amistoso será neste sábado contra o Santa Helena. E mais uma vez é esperado um bom público, superior ao do amistoso contra os Alguires. Mais de 1.000 torcedores. Para o volante Francesco, é necessário vencer o próximo jogo para conquistar de vez a confiança dos colorados. A gente está trabalhando para isso, vamos trazer o torcedor para o nosso lado, que a gente tem que conquistar o acesso e que eles vão caminhar junto com a gente. O que o Vila mais precisa é dessa torcida, é uma torcida que compareceu, ajudou e vibrou junto com a gente. Francesco chegou no Vila dia 15 de janeiro. O tempo é curto, jogou apenas um amistoso, mas o suficiente para dizer que se sente mais valorizado no atual time do que no Atlético, time que o revelou. É um carinho que nem no Atlético eu tive. E lógico, lá eu trabalhava do mesmo jeito que trabalho aqui, trabalho no Bragantino,
porque a minha meta é vencer. Depois que caiu ali dentro das 4 linhas, no dia a dia eu quero vencer. E eu acho que para um jogador chegar, ele não vai chegar sozinho. Mas se ele abrir as portas para ele, garanto para você que vai todo mundo correr junto. E lá no Atlético eu não tive a oportunidade. Mas Deus, quando abre a porta, não tem como. E fui para o Bragantino, graças a Deus consegui jogar. E quando surgiu o convite de vir para cá, falei assim, ali cheguei. Cara, eu nunca tinha a oportunidade de estar dando entrevista, mesmo lá no Atlético, de estar junto com o pessoal, alguns abrir as portas. Mas quando cheguei aqui, fui bem recebido. Para o amistoso, Vladimir Araújo só não conta com o zagueiro Júlio César, que ainda se recupera de contusão. E conta com o retorno do volante Robson, que não joga de forma oficial desde fevereiro de 2014. Ele é um cara que ajuda muito taticamente, segura a bola ali, a gente rouba, ele trabalha bem. E acho que, é igual eu falei, ele vai estar ali para comandar a gente, deixar ele fazer o trabalho ali com os meninos. É o momento da gente estar junto com ele. Ele vai fazer e a gente vai comandar junto com ele. Bom, a ideia, antes que a gente fale do Francesco, que pensa num homem magoado com o Dragão, a ideia no amistoso sábado contra o Santa Helena é colocar o Robson para jogar. Mas o Vila fez uma consulta à federação e o Vila aguarda uma resposta, porque o prazo termina dia 6, sexta, certo? Certo. E o Vila teria que ter autorização já no sábado ou na sexta-feira mesmo para que o Robson jogue. Talvez não dê tempo. Sábado não funciona a federação, CBF, tribunal e nada mais. Autorização vem de onde? Acho que vem do tribunal, né? Da CBF? Vem da Suíça, tribunal. Né? Terminal arbitral de Se controle for de da dopagem. Suíça- Vila mas o Robson foi até lá? Mas é porque o controle de dopagem fica lá, né? Tem que Então emitir não vai jogar. documentação. Então, se E depende não é disso aí, sangria não vai jogar. desatada, espera. Tem que chegar até dia 21, que é quando o Vila estreia na divisão de acesso. Pasquetto, certamente eles só vão emitir o documento quando tiver passado o prazo. O prazo termina à meia-noite do dia 6. É quando acaba o dia 6. Agora o Vila tem que ir atrás também, senão não chega nunca. Isso é por volta de 6 horas daqui, né? Não, 6 horas de lá, mais ou menos. Não, 6 horas daqui, porque lá é mais à frente. Temos imagens do Francesco, tá se sentindo bem no Vila e pensa num homem magoado com o Dragão, hein, Jean? Pois é, tem que entender que a vida é assim mesmo. Às vezes você não tem oportunidade num local, não te valorizam, não gostam do seu trabalho. A vida é assim, em outros lugares você nem trabalha tanto, você nem faz tanto por merecer assim, mas você já cai nas graças do torcedor, na graça do treinador, dos jogadores, se ambienta muito melhor e a vida segue. O importante para ele nesse momento é fazer um grande trabalho no Vila Nova. O presente dele, a vida dele hoje depende do Vila. Então é lá que ele tem que se concentrar, falar mais do Vila, menos do Atlético e demonstrar futebol dentro das 4 linhas. Você viu na entrevista, Doni, ele falou assim, dá entrevista e tal, não sei o que tem a aparecer. Tava comentando aqui com os rapazes. O Vila é uma baita mídia. No dia da eleição do Guto, tinha 8 televisões lá, 7 rádios, todo mundo. Aqui nós temos uma imprensa que faz cobertura diária de futebol. Atuante. Com muitos veículos, e obviamente as duas mídias são Goiás e Vila. Os outros pegam a sobra, inclusive o Atlético, que tem feito boa campanha, mas é ali menos, bem menos, né? Os outros clubes, Goiânia, o resto é de vez em quando acontece alguma coisa. Agora, é preciso ter um pouquinho de sangue frio na hora de falar certas coisas. Você pode estar até magoado, mas o Atlético te deu chance de começar a carreira. Você chegou hoje no Vila para ser bem tratado porque o Atlético te deu uma chancezinha. Não foi a que você esperava, Francisco, né? Claro. Não foi, mas a vida é assim. Às vezes você se dedica, negócio Pasquetto, o cara está super apaixonado pela moça, faz tudo por ela, arrasta um caminhão cheio por cada mulher, a mulher não dá bola para ele, o cara trata bem, não dá bola, ela prefere um outro que trata mal. Aí ele vai embora, mais para frente ele encontra uma outra. A vida é assim. Agora você vai ficar chorando? Porque, não, acho bobeira. Deixa o cara curtir a dor de cotovelo. Deixa... Quem? Esse personagem que você criou aí. Eu tô falando que ela não deu valor para ele, ela que tá errada. No caso, se o Francesco tá tão bem assim, pô, azar do Atlético, agora não precisa dele ficar com raiva do Atlético. O Atlético deu uma chance para ele de virar jogador. Eu acho que tudo é besteira. Às vezes é porque talvez ele ainda não esteja acostumado a dar entrevista. Como ele disse, não foi treinado para isso lá no Atlético. Falou bem. Ele vai aprender. Falou bem.
Vamos embora? Vamos nessa. Amanhã tem mais. Tchau. Estaremos juntos.